Alô, fala meu amigo, minha amiga, tudo certo? Como é que você tá? Seja muito bem-vindo a mais um aulão de terça-feira, 8 horas da noite. Se você ainda não sabe, toda terça, 8 horas da noite, nós nos reunimos aqui nesse canal e a gente fala sobre assuntos importantes sobre o web design, sobre a parte do design, experiência de usuário, sobre a parte do desenvolvimento, sobre mercado. Não adianta ser bom profissional se você não sabe aplicar as coisas no mercado. E esses aulões aqui, não importa se você é um completo iniciante ou se você já é mais avançado, a gente aborda tudo, do início até o avançado, para que você possa se tornar um web designer e um desenvolvedor de sucesso, trabalhando pelo computador da sua casa. Antes eu era funcionário público, migrei de profissão, atualmente trabalho com web design, com desenvolvimento, sou bem remunerado, gosto do que eu faço, é muito bom, isso é muito importante. Eu achei que isso não era possível, mas é possível você trabalhar com algo que você gosta. Difícil, mas é possível e é muito bom. Tá? Porque a gente passa a maior parte do nosso dia trabalhando. E quando você faz algo que você não vê muito sentido, mesmo que você às vezes tenha um bom salário, você às vezes consegue pagar todos os boletos, mas acaba que fica meio sem propósito, né? Se você puder pagar os seus boletos fazendo algo que você se sente bem, é muito mais válido, né? Então espero que esse aulão possa te ajudar. Se você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, entre no nosso grupo do WhatsApp. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Basta você clicar, você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp. Lá é legal que a gente não fica enchendo você de spam, nada do tipo. A gente manda qual vai ser o tema do próximo aulão, da próxima terça, e a gente manda o link também para que você não perca esse aulão, tá? Interaja no chat ao vivo, é bacana esse aulão, porque tem o chat ao vivo, então manda aí de onde você está falando. Se você já é web designer, se você está interessado na área, você quer migrar de profissão. E qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar aí também no chat, tá? A nossa equipe vai estar interagindo com vocês também no chat, vai estar respondendo dúvidas. Show! Essa aula aqui, pessoal, vai ter mais ou menos uma hora. Eu vou tentar abordar o máximo de conteúdo de valor para você de forma gratuita. Então, por favor, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal. A gente traz vídeos todos os dias nesse canal do YouTube, vídeo de graça para você, tá? Curte, por favor, curte aí para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Esse vídeo aqui ele vai ficar gravado, só que por tempo limitado, tá? Então, aproveite, pega aí papel e caneta, anota essas coisas que a gente vai falar aqui, que esse é um conteúdo pago, mas a gente está dando de graça, beleza? Compartilha, curte. Deixa eu ver aqui no meu roteirinho aqui o que falta. Se inscreva, dá like. Olha só, esse vídeo aqui não é de graça, ele tem um preço. E esse preço é você mandar o vídeo para algum amigo seu. Às vezes algum amigo que quer migrar também de profissão, que quer começar a trabalhar com web design. Muito legal também que você possa ter alguém junto com você nessa jornada, se apoiando, vocês estudando juntos. Isso é muito legal, tá? Vamos para a tela do computador então, pessoal. Essa aula aqui, qual vai ser o tema? A gente vai analisar sites de alunos. Na última, a gente falou como você transformar um site de 500 pila em um site de 5 mil, certo? E aí, a gente falou sobre design, desenvolvimento, animações, que é importante que o seu site tenha animações, sobre otimização. Mostrei um site para vocês que eu transformei ele, né? Um site do Thiago Negro, transformei. Mas aí o pessoal pediu. Falou, pô, será que você não pode fazer uma aula só disso, só analisando projetos? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Essa aula aqui vai ser só prática, só analisando, tá? Então, bora para a tela do computador. Vocês estão vendo aí a tela no Figma? Comente aí, acho que vocês não estão vendo o mouse, né? Como é que eu vou ativar o mouse? Agora tá aparecendo aí, certo? Beleza. Então, olha só, temos aqui alguns projetos que os alunos enviaram para a gente, tá? Nós temos cursos de web design, a gente tem cursos de programação. Então, alguns alunos enviam para a gente. Isso daqui, pessoal, é o Figma. O Figma, ele é como se fosse um Paint, como se fosse um Photoshop, como se fosse um Canva, onde você cria a arte para o seu projeto. Depois disso daqui, você ainda vai precisar desenvolver, né? Mas nessa aula a gente vai falar sobre a arte, sobre o design. Como você... Olha só esse projeto desse aluno aqui, que projeto bom. Esse aqui também é um projeto bom. Vários projetinhos bons aqui, ó. Chique, né? Na última aula a gente falou sobre esse projeto aqui, ó. Falou um pouquinho, né? Porque não deu muito tempo. Então nessa aula aqui a gente só vai falar de projetos. Então acho que vai ter um pouco mais de tempo. Vamos ver se eu consigo agregar um pouco mais para vocês. Aqui, ó. Fizemos algumas alterações e tal. O que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa importante. Ó, deixa eu ensinar para você rapidinho o que é web design. Deixa eu ver se aqui fala. O que é web design?
Web design é quando a gente junta design com web. Deixa eu até deixar isso aqui separado, porque muitas pessoas que nos assistem, elas ainda são completos iniciantes e muitas vezes não sabem o que é web design, o potencial que isso como uma profissão. É profissão, não é dinheiro fácil, não é marketing digital, vender cursos dos outros, não é aposta, é profissão. Precisa estudar, mas você vai ter resultado, tá? O que é web design? É design com web, tá? Designer é alguém que cria artes, cria posts. Fica tranquilo se você já sabe o que é, eu vou explicar de forma bem rapidinho, então fica aí. No final de todas as aulas a gente dá bônus também, então fiquem, assistam até o final que vai ser importante, tá? Um designer, ele cria artes para posts do Instagram, panfletos, e web é a pessoa que desenvolve sites. Então, por exemplo, nós temos os nossos sites, né? Se você entrar aqui, ó, por exemplo, temos o site da Web Hub No Code, ó, que legal. Isso aqui é um site, é algo acessado pela URL, gustavocampelo.com.br. E aí, ó, tá vendo que isso daqui também tem a parte da arte, foi criado um design nisso daqui, só que também teve o desenvolvimento, que é para esse projetinho aqui, ó, isso aqui é só arte, né? São só imagens, textos, a gente passa isso para a prática desenvolvendo. Então, o camarada que faz isso é o web designer. E, pessoal, alguma empresa não precisa de site? Existe alguma? Seja ela grande, seja ela pequena? Não. Toda empresa, todo profissional, às vezes que não tem nenhum CNPJ, às vezes não tem nenhum MEI ainda, mas ele quer prestar serviço, ele quer divulgar o seu trabalho no digital, ele vai precisar de um site, certo? O que é esse 2 dias aqui, R$ 2.500? Isso daqui é uma referência do preço que nós cobramos na nossa agência de desenvolvimento atualmente. Se você quiser testar, basta você entrar em contato com a nossa agência e o nosso vendedor ele vai te passar o preço. Você pode fingir que você é uma empresa e você solicita para ele um orçamento. Ele vai te passar isso aqui. Nosso projeto mais simples, que a gente demora 2 dias para fazer, a gente vai cobrar R$ 2.500. Então, é uma profissão que tem muito potencial, pessoal. Tem muita demanda, só que você precisa ser bom profissional. Para você chegar nisso daqui, ó, você precisa ser o quê? Você precisa ser bom profissional. A maioria dos profissionais por aí, eles são medianos, eles são medíocres, tá? Então, você sendo um bom profissional, você consegue se destacar, não apenas sabendo a parte técnica, mas também sobre o mercado, como que o jogo funciona, como você converter cliente, como você prospectar, tá? Isso a gente aborda nessas aulas de terça, a gente fala sobre vários temas, beleza? Se você já é um designer, entre para o web design. Tá? Se você é um completo leigo, entre para o web design. Por que eu estou falando isso aqui, designer, web designer? Porque um designer, ele faz um projeto de às vezes 2 dias, ele vai cobrar R$ 500. Um web designer, ele é uma profissão mais valorizada. Tá? Você precisa estudar mais algumas coisas, mas em compensação você vai ter uma remuneração muito melhor. Beleza? Então é isso, né? Só para você saber o que é um web designer, é alguém que cria projetos. Eu vou ficar atento com o tempo aqui. Mandem coisas no chat aí, por favor, para que nós possamos interagir. Tá. 8 minutinhos. Então a gente está com bastante tempo. Ó. Isso aqui vai ser bastante conteúdo técnico, pessoal. Então não deixe de curtir aí, nos apoie para que nós possamos continuar com esse trabalho gratuito para vocês. Vamos começar por qual projeto? Você pode ver que aqui a gente pode ver alguns níveis de projetos. Tem alunos que estão mais evoluídos, tem alunos que são intermediários, tem alunos que estão mais no início. No início de quê? Às vezes, alguns alunos eles já são muito bons em desenvolver, mas às vezes não são muito bons no design, em criar coisas no Figma, que é essa ferramentinha que eu estou utilizando aqui agora, que é essa ferramenta onde a gente cria como vai ser a tela, para depois desenvolver. Tá? Qual projeto a gente pode começar aqui? Acho que não vai dar tempo da gente abordar todos esses aqui. E tem alguns também que nem tem muita coisa para falar, porque já estão muito bons. Então, meus parabéns aos alunos que fizeram isso daqui. Agora, me perdoe, mas eu não lembro o nome de cada aluno, tá? Mas, ó, esse projeto aqui ficou muito incrível. Eu acho que nem tem nada para eu falar. Mas a gente vai dar uma olhada bem técnica, bem detalhista, que na maioria das vezes tem detalhes. Mas olha essa sombrinha aqui. Você não percebe que tem uma sombra, não é visual, mas você vê que tem um realce, certo? Olha a diferença se essa sombra fosse assim, ó. Perdão, mas eu vou estragar a sua sombra rapidinho. Em vez de azul, vou colocar preto. Olha só. Pesa o layout. Talvez para um elemento não pesou tanto, mas já ficou feio. Mas se todas as sombras forem assim,
Opa. Aqui. Aqui, ó. Se todas as sombras forem assim, pesou o layout. Então, você precisa saber fazer sombra, você precisa saber dar espaçamento, você precisa saber sobre cores, você precisa saber sobre tipografias. Muitas coisas você precisa saber no design. O design é o quê? O design é dividido em duas coisas, certo? UX e UI. Se você já está acompanhando as aulas aqui, você já está sabendo já. Experiência de usuário e design visual. Então, a gente considera sempre duas coisas em um layout. Aqui, como não é o projeto pronto, a gente não vai falar sobre otimização, não vai falar sobre animações. As animações a gente vê na prática, como, por exemplo, o que é uma animação? Igual esse projeto aqui, ó, da nossa comunidade, tá vendo? Ó? A animação é isso aqui, ó. Conforme a gente rola a página, olha o que acontece. Olha que bacana. Tá vendo? Ah, uma coisa muito importante, pessoal. Muito importante mesmo. Olha só, vamos ter um evento gratuito, dia 10 de novembro, que vai ser... Olha esse projeto. Vai ser sobre esse projeto aqui, da Pringles. Isso são animações. Quando a gente clica na próxima batatinha, o slide muda. Ou clica por aqui, né, na próxima batata, ou clica na setinha. Olha que incrível. Isso aqui são animações interativas. Se você quiser se inscrever no DevArt, é o nosso evento que vai acontecer aí dia 10/11. Se inscreva. Vai ser um evento muito bacana, gratuito. A gente vai falar sobre design, desenvolvimento, animações. Vão ser 3 aulas aí, longas e gratuitas. Como que eu faço para me inscrever, Gustavo? Basta você entrar nesse link aqui, ó. DevArt inscrição. Certo? Eu vou pedir também para o pessoal colocar na descrição do vídeo. DevArt inscrição. E aí você vai colocar os seus dados aqui, se inscreva, vai ser muito bacana, dia 10/11, 8 horas da noite, tá? Muito legal, mas eu só lembrei disso aqui porque eu falei de animações. Não vou falar sobre animações porque isso aqui é um projeto estático, né? É só arte. Mas a gente vai falar sobre funcionalidade, então mesmo que tá bonito esse layout, tá dando para ver o botão? Tá dando para ver primeiro o título, depois o texto, a ordem de importância que tá certo, tá didático, o usuário vai saber se localizar aqui? Primeiro, então, funcionalidade e depois visual. Primeiro tem que ser funcional, primeiro tem que cumprir o papel do site. Qual é o papel do site? Vender um curso? Vender um tênis? Marcar uma reunião? Agendar uma chamada de vídeo? Não sei. Então, o site tem que estar cumprindo o seu propósito. E aí depois a gente vê se está bonitinho. Beleza? Vamos começar, então, por um projeto... Esse daqui, ó. Pelo primeiro aqui, então. Olha só. Quando a gente olha para esse projeto, pessoal, e eu não pensei em nada antes, se eu pensasse em coisas antes, em tópicos para já trazer para vocês sobre cada um desses layouts, ficaria um vídeo mais dinâmico e eu traria mais informações. Só que não seria algo muito verdadeiro, porque eu teria muito tempo para pensar nisso. Então, eu quero fazer com vocês aqui de forma realmente verdadeira. Eu vou falar o que vai vir na minha cabeça, para que vocês tentam entender a forma que eu penso. Beleza? Então, eu vou falar de forma crua aqui, tá? Não pensei em nada sobre esse layout, vou falar o que eu penso aqui. Quando eu passo o olho nele, a primeira coisa que eu penso é muito azul. Muito azul, extremamente azul. E o que isso significa, Gustavo? Enjoativo. Beleza? Esse layout aqui, pessoal, ele tá bonito, só que ele é muito azul. Poderia ser muito roxo, muito vermelho, muito laranja, mas isso daqui é enjoativo. Certo? Um layout enjoativo, ele pode ser azul, pode ter uma paleta de cores azul. Essa corzinha até ficou bacana com o azul de plano de fundo, beleza? Ele foi ousado nessa combinação de cores, né, que é um rosa com azul, mas ainda assim ficou bom. O problema é os planos de fundo são azuis mesmo, e é tudo azul. E fica bem enjoativo. Essa seção aqui é quando o usuário chega nela, tem um fundo branco, ele dá... Nossa, ufa, ele dá uma respirada até, tá? E assim, às vezes para você não vai ver essas coisas, mas acreditem em mim, são coisas importantes que usuários, mesmo sem saber conceitos técnicos, eles vão perceber isso, eles vão sentir, tá? Confia no que eu tô falando. Me dá um voto de confiança aí. Esse projeto aqui, você tá vendo que ele também é azul? Só que aqui esse plano de fundo tá completamente azul, né? Mas só ele. O restante não é. Ó, fica algo mais suave, fica algo mais sutil. Vamos ver se eu tenho algum projeto azul aqui criado. Eu acho que não. Ó, esse projeto aqui é roxo. Mas tá vendo que ele não é completamente roxo? Tá vendo?
Acho que agora, assim, de pronto, eu não vou ter nenhum outro aqui para apresentar. Esse projeto aqui que eu fiz também, ó, ele é azul e rosa, só que o fundo dele não é azul e rosa, é mais dark e tudo mais, é mais sutil. Tá vendo? Tá carregando aqui ainda, né, as coisas. Bem lentinho, né? Não sei porque tá assim, mas tá bom. Então, o que eu faria aqui? Ó, eu vou duplicar esse layout para a gente poder ter uma noção de antes e depois. Acho que é importante, né? Em vez de azul aqui, o plano de fundo da Hero, que é a primeira seção, pode ser azul, só que está muito alto essa seção, ela está com uma altura muito grande. O que isso significa? Que ela não vai aparecer por inteiro na primeira dobra. A primeira dobra do site é logo quando você entra, você vê a primeira seção, a seção inicial. Ó, só que a gente pode ver aqui, ó, se eu der um zoom de 100% aqui, aqui até que deu, né? Aqui até que deu certo, mas é porque eu tô sem a barra inferior, tô sem a barra superior. Mas, por exemplo, essa primeira seção do site, ela precisa ser visualizada por inteiro. Não pode ficar comendo. Então, por exemplo, quando o usuário entrar nesse site, a página ela vai estar assim, ó. Aí o usuário vai precisar rolar a página para continuar vendo o resto. Gustavo, como é que você sabe disso? Porque eu já tenho uma certa noção. Por exemplo, quando eu vou fazer igual no DeviantArt aqui, né? Que eu fiz essa seção aqui da Pringles. Olha só, eu sei que isso daqui vai ocupar a tela inteira. E olha a altura, a diferença do tamanho aqui, ó. Aqui você pode estar achando que está o mesmo, mas é porque essa tela ela tá mais larga, tá? Então, ó, eu vou comparar só para você ver esse tamanho aqui, ó. Ó, se fosse uma tela de 1920, como está aqui, olha só a diferença da Hero, dessa primeira seção dele, para a do site da Pringles, a diferença de altura. Então, precisaria ser um pouquinho mais curto isso aqui, ó, para que a primeira seção inteira possa ser visualizada. Por quê? Porque isso é muito importante. A primeira seção do seu site é onde vão ter as informações mais importantes. E isso você está vendo que não se refere a design visual, isso que eu estou falando, mas sim a experiência que o usuário vai ter. Vai ajudar a converter o site se essa seção for mais curta. Como que a gente pode fazer isso então? O que eu faria? Joga esse camarada mais para cima, ó, mais ou menos aqui. Esse menu pode ser até mais colado no topo também. Deixa eu travar isso aqui, ó. Esse menuzinho joga tudo dentro de um grupamento e joga mais colado aqui, ó. Algo que eu vejo também, esse projeto não tem grids. O que são grids? Se você entrar aqui, ó, nesse projeto, isso são grids. Isso são grids. Tá vendo que todos os meus projetos têm grids? Ó, por que as imagens aqui do projeto não estão carregando? Nenhuma imagem. Ué, o que tá acontecendo? Sei lá. Mas você pode ver que todos os meus projetos têm grids. Os grids nos ajudam a alinhar esse projeto melhor. Então, algo que eu faria aqui, ó, eu daria um layout grid. Ah, não, ó, aqui tem sim. Ah, beleza, tem sim, tem sim. É porque só estava oculto aqui. Perdão. Certo? Então, aqui temos layout guide, né, que são os grids. Esse logotipo eu diminuiria o tamanho dele. Para mim, isso aqui está muito grande. Ah, mas aqui eu não vou ter a fonte. Eu posso exportar isso aqui, ó, como PNG. Deixa eu jogar aqui rapidinho. Como uma imagem, só para que a gente veja. Ó, logotipo, esse do topo, ele pode ser menorzinho, tá? Porque esse logotipo, ele vai formar um grupamento com esse menu. E ele precisa estar mais ou menos do mesmo tamanho. Se o logotipo for desse tamanho aqui e o menu ocupar essa altura, você concorda comigo que fica meio desproporcional? Então, se a gente tem um elemento em uma extremidade e outros elementos na outra extremidade, assim, ó, eles têm que ter mais ou menos o mesmo tamanho. Esse não pode ser muito grande e esses aqui também não podem ser muito grandes. Então, eles têm que seguir o mesmo padrão, tá? Então, esse logotipo aqui, ó, diminuiria mais o tamanho dele para ficar mais condizente aqui, ó. Show? E agora? Agora você pode ver que já temos mais espaço aqui, ó. Jogaria isso aqui para cima. Sempre esperto com espaçamentos. O que eu gosto de usar, que é meio difícil de explicar também, mas é o Pixel Perfect, né? Que são múltiplos de 8 ou 4.
tá? Então, eu nunca uso, por exemplo, uma distância aqui, ó, de 45 pixels. Eu vou usar o quê? 44. Ou então 40. Ou então 36. Certo? Eu sempre uso alguma coisa desse tipo. Parece bobeira, eu sei. Mas na prática, a gente lá nos nossos cursos, no módulo de Figma, no módulo de design, a gente explica isso certinho e mostra na prática a diferença que faz. Isso depois dá diferença. No design, entenda isso, anote isso. No design, os detalhes importam e muito. Beleza? Detalhes que vão fazer a diferença final. É aquela bordinha arredondada, é aquele degradê suave, é aquele brilhozinho que você colocou que é bem discreto, é aquela sombra discreta que no final eles dão uma boa aparência pro projeto, tá? Então, ó, jogaria mais pra cá. Eu acho que isso daqui, será que dá pra ser em 2 linhas? Acho que dá, hein? Eu não tenho essa fonte, tá vendo? Então eu não consigo alterar essa fonte aqui do nosso aluno. O que eu vou fazer? Eu vou jogar Poppins aqui, tá? Então vai mudar um pouquinho aqui, mas beleza. Aqui acho que ele deu Enter, né? Por isso que não tá... Acho que ele deu Enter, por isso que não tá vindo pra cá. Sua carreira em tecnologia. Acho que aqui não vai dar pra ficar em 2 linhas mesmo, não. Ou dá sim, né? Só jogar esse personagem pra lá, pô. Ó, esse personagem aqui, tá vendo que a gente tem um espaçamento na direita? Eu sou muito a favor da gente fazer layouts largura total, que pegam todo o layout. Eu queria mostrar pra você. Igual esse da Pringles. Tá vendo que eu aproveito todo o nosso layout de ponta a ponta? Aqui nós temos a imagem do sabor, aqui nós temos as latas, então ó, de ponta a ponta. E isso é muito válido. Não é legal você criar layouts assim, ó, que eles deixam margem. Isso de margem, pessoal, remete a sites antigos. Você pode ver que os novos sites estão pegando de ponta a ponta, tá? Então isso é uma tendência para nós aí, a gente tem que estar sempre se atualizando. Então o que eu faria? Joga o camarada mais para a direita, ó, sem nenhum problema, né? Joga ele um pouquinho mais para a direita aqui, dessa forma. Transforme sua carreira em tecnologia e agora o foguetinho, ó, pode ficar aqui. Beleza? E agora, esse texto, joga mais para cá, ele pode ocupar mais espaço também, sem problema. Só que esse texto está muito grande. Textos eu gosto de colocar em um tamanho 16 pixels, 18 pixels, no máximo 20. 18 pixels, Gustavo, só que não é múltiplo de 4 e 8. Só que quando são medidas muito pequenas, às vezes você precisa fugir disso, tá? Mas quando você tem medidas maiores, aí é bom manter isso aí do Pixel Perfect. Então o que eu jogaria aqui? 20 pixels. Você pode achar que está pequeno, só que aqui a gente está sem o zoom de uma tela mesmo. Ó, só para que você veja, esse texto aqui ele é uma fonte de 18 pixels. Então você pode ver que fica algo visível. Então você pode ficar tranquilo, tá? Isso é 18 pixels, a fonte do botão é 16 pixels. Do menu, 16 pixels. Então você pode ver que fica tranquilo. Aqui no Figma parece que está pequenininho, só que quando a gente vai ver mesmo, fica de boa, tá? E agora, o que eu faço? Pessoal, muito importante. Sempre deem auto layout. O que é o auto layout? Auto layout é quando você agrupa as coisas. Se você já é desenvolvedor, você vai entender isso como div. É você colocar as coisas dentro de uma div, dentro de um grupamento, dentro de uma caixa. Por quê? Quando eu pego esse título aqui, ó. Pego esse título. Por que ele tá... porque ele tá com Enter. Quando eu pego esse título, então ele está selecionado. Segurando o Shift, eu clico nesse texto, os dois agora estão selecionados. Eu aperto Shift A. Isso é um auto layout. Você pode ver que agora virou um framezinho aqui, ó, frame, né, que é o auto layout. E nós temos dados aqui, ó. Tá vendo que eles têm uma distância de 36 pixels? Então agora eu posso controlar essa distância por aqui, ó. Mais fácil do que eu ficar controlando visivelmente por aqui sem saber a distância real. E agora o que eu faço? Temos essa distância, eu vou colocar 20 pixels, tá bom? Desse frame junto aqui. E agora eu vou dar a distância do botão, que vai ser uns 44 pixels. Acho que assim tá show de bola. O que a gente precisa entender aqui, pessoal? Esse título, vocês estão vendo que ele tem essa distância de linha? Eu acho que tá até muito grande. Dá pra gente diminuir um pouquinho a altura da linha. Mas independente disso, se o nosso título tiver esse espaçamento de altura de linha, a distância entre o título e o texto precisa ser maior
do que essa altura de linha. Deu para vocês entenderem? Então vamos supor. Ó, deixa eu puxar aqui para fora. Vocês estão vendo que a distância da altura de linha é essa daqui, ó. É daqui até ali. Deixa eu jogar uma setinha aqui, ó. Jogar uma seta. Ó, a altura de linha é essa daqui, correto? Então a distância entre esse texto total, esse título total e o texto precisa ser maior do que essa distância. Então eu preciso aumentar. Ó. Opa. Preciso aumentar. Tá? Entenderam? Isso daqui é para que o usuário, quando ele bata o olho, ele veja sentido de grupamentos. Esse é um texto, esse... Oh, meu Deus, tô chamando de título de texto. Esse é o título, esse é o texto. Olha que estranho que fica se eu diminuir isso daqui dessa forma. Você está vendo que o em tecnologia parece que é o título desse texto. E esse título superior, ele está separado. Tá vendo? Porque o espaçamento entre título e texto é menor do que o próprio espaçamento entre a linha desse título. Então, isso é uma coisa que parece detalhe, como eu falei, parece bobeira, mas faz diferença. Então, o que eu faria? Eu diminuiria essa altura de linha do título, aumentaria aqui para 28, e acho que assim tá bom. Foguetinho, mantenha o foguetinho, curtir. Só que eu não estou conseguindo selecionar ele aqui, ó. Mais ou menos aqui, assim, acho que fica bom, né? Olha só, o que eu faria agora? Esse texto aqui, olha o tamanho da fonte desse texto. Está muito grande, está com 22 pixels. Tamanho de fonte de botão, eu gosto de colocar o quê? Ou 16 pixels ou 18 pixels. Beleza? Então, vou colocar aqui 18. Já tá poppins. Não precisa ser bold, tá? Bold fica muito forçado, ó. Fica muito forçado. Dá para colocar semi-bold, né? Que seria o semi-negrito. E agora aqui, o tamanho desse botão acho que fica bom. Dá para diminuir um pouco a largura. Ó, acho que assim fica melhor. Show? Olha só o espaçamento agora que a gente tem aqui embaixo. O que a gente pode fazer? Agora a gente joga essas seções aqui inferiores para cima. Só não sei como que a gente vai fazer isso, né? Deixa eu ver se vai dar para fazer assim. Ó. Mas eu jogar... É porque aqui agora vai ficar meio ruim, né? Para jogar isso aqui, né? Se ele tivesse colocado isso aqui com frames, ficaria mais fácil. Mas ele não separou isso daqui em grupos. Ó, mas eu jogaria pra cá, assim, agora. Até aqui, assim, fica bom. Beleza? E aí a gente vai conseguir que o nosso usuário veja a primeira seção. Ó, cortar aqui. Veja a primeira seção logo de cara. Então esse camarada, ele vai só vir até aqui. A hashtagzinha também, né? Tem que cortar. Aí, ó. Olha só. A diferença já de altura que temos. Opa, aqui esse botão acho que era aqui, né? Olha a diferença com poucas coisas. Antes, agora. Tá vendo como o layout é muito mais organizado? Parece mais profissional? Olha só o que eu faria também. Calma aí. Esses menus aqui, ó, 22. Não, colocaria 16. 16, ó. 16. 16. E o botão? O botão, uma vez que você faz um padrão para o botão, você vai seguir esse padrão para todos os outros botões, tá? Isso se chama... Como é que chama isso mesmo? Padrão. Tem um outro nome? Constância. Não lembro agora, mas é um nome que você precisa manter um padrão durante todo o site. Seja para títulos mais importantes, seja para textos, seja para botões, seja para ícones. Então, ó, vou dar um Ctrl Alt C e agora aqui nesse botão Ctrl Alt V. Acho que ele não pegou aqui, mas calma aí. 16... Não, 18, né? 18 é o nosso padrão. Vou diminuir aqui. Pessoal, se você não sabe mexer com Figma, fica tranquilo, tá? Não se preocupa. Eu vou falar um bônus para vocês no final da aula, para que você... Eu vou mostrar para você onde vocês podem aprender tudo isso do básico até o avançado, tá? Então fiquem tranquilos. Beleza. Essa faixinha, o que eu faria com ela? Essa faixinha, ó, aumentaria um pouquinho a altura. Você pode ver que esse título, ele tá meio perdido aqui, ó. Eu acho que o espaçamento inferior está menor do que o espaçamento superior. Então, ou alinha, certo, isso aqui.
Aí, acho que assim tá bom. Beleza? Olha lá. Antes, depois. Tá ficando top, hein? O que mais agora? Agora, pessoal, eu trocaria esse plano de fundo azul. Então, a cor de plano de fundo que ele colocou no frame é esse azul aqui, ó. Você pode pegar o seu layout e fazer duas coisas. Ou um design white, ou um design dark. Como faz um design dark da forma certa? A paleta dele é azul, certo? O que eu faço então? Eu pego o azul da paleta dele e ó, eu desço. Aqui é o seguinte, pessoal. Dessa parte cromática aqui, ó, se a gente vai para a esquerda, nós tiramos saturação. Se a gente vai para a direita, nós damos saturação. Ó, isso daqui é um conceito muito importante de cores no design. Esquerda sem saturação, direita com saturação. Para cima, aumenta o brilho. Para baixo, diminui o brilho. Show? Ó. O que acontece se eu diminuir saturação e aumentar brilho? Temos o branco. E se eu aumentar brilho, temos o preto. Independente da saturação, é preto. Tá? Que seria a ausência de brilho. A ausência de cor é o preto. O que a gente vai fazer para criar um dark design? A gente vai pegar o azul, diminui a saturação, diminui o brilho. Mais ou menos isso daqui, ó. Isso daqui é um dark design saudável. Dark design não é você chegar aqui e colocar o plano de fundo preto. Nunca faça isso. Eu já fiz isso em alguns casos porque dava certo, tá? Mas uma coisa que eu preciso falar para vocês, design não é quadrado. Não existe um certo e errado. Existe sim conceitos importantes, mas não existe certo e errado. Beleza, pessoal? Até agora, o que vocês estão achando da aula? 30 minutinhos já, hein? Vocês estão curtindo? Comentem no chat aí o que vocês estão achando. Espero que vocês estejam gostando. Mas como eu falei, já teve um projeto que eu fiz isso. Eu coloquei uma cor de plano de fundo e uma seção preta, porque era tipo um site de galáxia. Tinha algumas estrelas, então assim ficou bom. Ficou útil para aquilo dali. Funcionou. Mas na maioria dos layouts não vai funcionar. E agora, o que a gente pode fazer? Agora que o nosso plano de fundo é dark, a gente pode até abusar mais do nosso azul, que é a paleta. Tá? Aqui, ó, ficou muito azulzão. Vamos lá. O que eu faria aqui, ó? Nossos cursos, dá para jogar um pouquinho mais para cima, deixar mais ou menos aqui, ó. Ó. Beleza? Para ficar mais visível. Aqui ele só tá com uma cor de stroke, né? Acho que aqui daria para ser branco, talvez, hein? Ó, em vez de azul, colocar branco, aumentar um pouquinho o stroke, ó, a grossura e diminuir a opacidade, ó, nosso curso. Eu acho que assim fica melhor do que assim, né? Eu acho que assim tá muito apagado. O que vocês acham? Olha lá. Acho que assim ficou show. Deixa eu ver se colocar um preenchimento branco. Mais claro, muito sutil, né? Assim, ó. Será? E aqui vou diminuir um pouquinho o stroke. Não, acho que não, né? Acho que só com o stroke mesmo fica melhor. Beleza. Aprimora seus conhecimentos. Você pode ver que, mesmo que tá esse título de plano de fundo, nosso curso não atrapalha o contraste. Se tivesse atrapalhando o contraste, por exemplo, assim, ó, não. Contraste é importantíssimo. Se você pega um layout que não tem contraste, que às vezes tem uma imagem de fundo e tem um texto que está em cima dessa imagem e não está muito legível, tipo assim, você já vai julgar aquilo dali. O seu usuário não conhece nada de design, experiência de usuário, já vai julgar aquilo ali como site de amador, tá? Então, muito importante que tenha um bom contraste. Aprimore seus conhecimentos, assim, ficou bom. Ó, aqui também ficou bom, só que eu acho que está sem hierarquia. Por quê? Porque o espaçamento do título para cá está mais ou menos o mesmo do título para o botão. Então, ou você agrupa botão com subtítulo, ou você agrupa botão com... Ou você agrupa título com subtítulo, ou você agrupa título com botão. Beleza? Deixa eu mudar de música rapidinho aqui. Eu fico de fone porque eu fico escutando um louvorzinho aqui. Maravilhoso, né? Glória a Deus. Tá, vamos lá. O que eu faria aqui, ó? Pega esse título, pega esse botão. Vamos lá, auto layout de novo. Ou então, vamos fazer um teste. Vou colocar botão com subtítulo. O que vai ficar melhor aqui, será, hein?
Não sei. Mas eu vou fazer um teste aqui. Ó, 13, nunca. Nunca utilizaria 13. Ou é 12, ou é 8, tá? Ou é 4, alguma coisa assim. Aqui, ó, diminuiria a altura da linha. Esse botão agora precisa manter sempre esse mesmo padrão aqui, ó, do tamanho de fonte. Ó, mesmo tamanho de fonte e mesma distância aqui também, ó. Assim até que tá bom, tá? Então, olha só, você pode ver que o subtítulo, ele tá uma fonte bold. O nosso título também é bold. Eu gosto de diferenciar. Isso não quer dizer que você vai utilizar fontes diferentes. Você pode ver que aqui é tipografia Poppins, não é essa daqui, e aí aqui é essa fonte aqui, e aí seu layout também fica amador. Eu gosto de manter a mesma tipografia no site todo, ou então variar apenas duas tipografias. Uma coloco em títulos e a outra em textos, botões. Importante, mesmo que você utilizar em textos, utilize também em botões. E em subtítulos, em textos menores. E essa tipografia de texto menor precisa ser uma tipografia de boa, igual essa daqui, sem muitos enfeites. Ela precisa ser bem legível. Olha só se esse botão tiver uma tipografia assim. Tá de brincadeira, né? Mas um título pode ter essa tipografia. Se for gigantão, se for um título curto, pode. Mas um botão, nunca. Então vai ser Poppins, vai ser Montserrat. Beleza? E esse subtítulo aqui, eu colocaria em vez de bold, acho que um médium, e ó, aumentaria um pouquinho o espaçamento. Só para diferenciar. Então tá vendo que você está utilizando a mesma tipografia, só que você consegue diferenciar só espaçando a letra, só mudando o peso da fonte. Beleza? E fica show. E agora o que eu faria? Então aqui, ó, falei que eu diminuiria, né? Essa altura de linha, não sei porquê, mas a Poppins ela tem uma altura de linha bem grande. E aqui em vez de 8, eu acho que 8 aqui ficou bom, tá? E agora eu juntaria isso aqui com o botão, em vez de 37, 40. Ó, agora você pode ver aqui. Olha a diferença. Show? Você pode ver que agora dá para ver que tá subtítulo com título e o botão ali abaixo. Então você pode ver que é um grupamento que forma outro grupamento com o botão. Muito melhor, tá? Eu vou só duplicar isso aqui, só para a gente possa ver o antes e depois com o nosso layout, tá? Ó, mas olha só. Calma aí, né? Vamos ver as imagens também. Vamos lá, essas imagens aqui, elas estão com uma bordinha. Olha lá, uma bordinha. Eu tiraria essa borda, tá? Você tem que ter muito cuidado com bordas. Bordas são legais de você utilizar, só que na maioria dos layouts, a borda ela vai ficar algo antigo também. Ela vai dar uma ideia meio antiga. Então eu tiraria. Deixa eu ver como é que... Se fica melhor assim. Nossos cursos. Será que fica melhor aqui embaixo? Assim? Acho que fica melhor, hein? São testes, tá vendo? Tem que fazer teste. E aí, o que eu gosto de fazer muito? Fiz esse teste aqui. Mas será que esse título dos nossos cursos fica melhor na parte de baixo? Será que fica melhor em duas linhas? O que eu faço? Eu pego, eu duplico. Então, ó, vamos supor, eu estou mexendo nesse layout aqui. Deixa eu pegar esses dois layouts. Estou fazendo alterações, estou fazendo testes. Eu duplico, faço o teste que eu quiser, e aí depois eu comparo lado a lado e vejo qual fica melhor. Isso é muito valioso também, tá? Em todo layout a gente faz isso, faz testes, é necessário. Ó, você pode ver como que a gente está tendo muito mais espaço também para o nosso layout. Quanto mais extensa a sua página, pior é. Claro que às vezes você precisa realmente dar muitas informações, então dê, beleza? Só que economize o máximo de espaço que você puder, beleza? Essa linhazinha aqui, rapaz, não sei se eu tô vendo sentido nela, hein? Acho que dá pra ser sem essa linha aqui, né? Vou tirar essa linha. O que eu vou fazer agora? Isso daqui tá sério, isso aqui tá ruim. Isso aqui ficou ruim. Então vamos lá. Ele tá curtindo utilizar esses ícones assim, né? Esses ícones de emoji. Beleza, sem problema, a gente pode manter isso ao longo do site. O que não poderia ele? Aqui utiliza esse ícone de emoji, e aí depois no site ele utiliza um ícone assim, ó. Um ícone em contorno. Ó,
Um ícone assim. Aí depois ele utiliza um ícone preenchido, né, que tem uma cor de plano de fundo. Se ele está utilizando ícones de emoji, que são ícones 3D, ele vai manter isso aí até o fim. Beleza? Sem problema. Conteúdos atualizados e relevantes. Isso daqui eu mudaria essa cor, azul. Essa cor aqui, azul, é meio estranha, tá? Mudaria essa cor. Deixa eu colocar aqui. Rapidinho. Vamos lá. O que eu faria? Será que isso aqui não dá para ser em uma linha só, igual eu já falei? Aqui ele deu enter. Ó, acho que dá, não dá? Uma linha só, tranquilo. Sempre que der para você economizar espaço, economize. O que eu faria? Jogaria branco. Branco 100%? Nunca. Nem branco 100%, nem preto 100%. O que eu gosto de fazer? Em títulos, a gente joga branco 90%. Em textos, a gente joga branco 70%, 80%. Aí o pessoal pode perguntar, mas não fica ilegível? Pô, isso aqui tá bem tranquilo de ser lido, não tá? Bem tranquilo. O fundo é preto, tudo mais, não tem nenhuma imagem. Então, tá bem tranquilo. Vamos lá. Agora, o que eu preciso fazer? Preciso definir ordens aqui. O título vai estar junto com o texto ou vai estar junto com o ícone? Eu acho legal que esteja junto com o texto. Então, mais próximo do texto. Definir um auto layout, 60, muita coisa, vou colocar 24. Acho que assim ficou bom. Esse texto, vamos dar mais espaço. Pessoal, quanto menos texto você puder utilizar no seu site, melhor. Usuários são preguiçosos, beleza? Como eu disse, se você tiver informação para colocar, coloque. Só que faça igual ele fez aqui. Aqui até que ficou ok. Ele dividiu as coisas em tópicos. Ó. Um tópico aqui, outro tópico aqui. Sempre colocando ícones, sempre dividindo com imagens. Sempre faça isso, porque isso aí suaviza a sua página. E agora? Aí agora a gente une com o título, com o ícone. Ó. Une com o ícone. Ué, por que ficou assim? Ué, que isso? Não sei. Ué, por que esse ícone não pode ficar junto aqui agora? Agora eu entendi, hein? Deixa eu jogar ele pra lá. Pronto. Tá. Agora que eu vou aumentar o espaçamento do ícone. Ó. Agora a gente consegue ver que tem o ícone, beleza? Tem o título junto com o texto. Então aqui a gente definiu hierarquia, aqui a gente definiu espaçamentos. E a gente está aproveitando o nosso layout o máximo que a gente puder. Aproveitando os espaçamentos. Ó. Então, eu jogaria mais ou menos aqui. Vocês podem ver que o padrão que ele está utilizando é começar na segunda coluna, certo? Ó. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem 12 colunas aqui. Ele está começando na segunda e terminando na penúltima. Dá para ser assim? Daria até para essa imagem ser maior. Ó. Para a gente o quê? Aproveitar mais espaço. Aproveite os espaçamentos o máximo que der. Olha a diferença. Ó, aí eu já jogaria um grupo e a gente controlaria o espaçamento aqui. Ó, que top. A diferença daqui para cá. Aqui para cá. Tá vendo? Show, né? E agora, mesma coisa aqui. Vamos lá? Uma linha só. Aqui, ó, ele tá pulando linha com Enter. Não faça isso no Figma, tá? Se você precisar pular a linha, você vem aqui e diminui o texto. Ó. Aí ele já pula a linha automaticamente, porque fica responsivo. Quando você quiser aumentar a linha, você só volta. E agora, esse título aqui ó, vai ser o mesmo padrão para cá. O texto vai ser o mesmo padrão para cá. Eles são um só. E eles têm grupo com esse camarada aqui, que ficou gigantesco. Não sei por que está ficando gigante assim. Sei lá. Tá, mas calma aí. Deixa eu pegar. Joga. Deixa eu ver onde tá. Aqui. Olho pra ti. Pronto. Agora aqui, ó, tem esses dois. E ali eu dei um espaçamento de quanto? Dei um espaçamento de 48. Então aqui, 48. Beleza? Vamos lá, de novo. Joga pra cá. Esse camarada aqui tá indo até ó, o penúltimo. Então vamos respeitar. A gente tem que manter o padrão da nossa página. Tá indo até a penúltima coluna? Vai sempre até a penúltima. Essa imagem dá pra ser um pouquinho maior. Ó.
Olha que show que tá ficando. Layout, antes e depois. São só detalhes, mas fazem a diferença, né? Como a gente já falou. E aí, pessoal, faria a mesma coisa nesse último aqui, tá? Não vou fazer para a gente não perder tempo, mas só para a gente poder ter uma visão depois do nosso layout antes e depois, eu vou duplicar isso aqui. Tá bom? Beleza. Então, estamos economizando espaço aqui, ó. O que eu faria? Também, legal. Não, acho que assim tá bom. Assim tá bom. Beleza, assim tá bom. E agora, aqui, vamos lá. Estamos aproveitando espaço. Então, deixa eu agrupar todos esses camaradas aqui, jogar mais para cima. Algo legal que dá para fazer, você pode ver que nosso personagem ele tem um corte, né? Seria legal se não tivesse esse corte, seria legal se fosse algo suave, né? Ou então a gente pode, ó, jogar isso aqui. Ó. Que aí dá a impressão que não é um corte, mas sim tá por trás, igual ele fez na primeira sessão, ó. Não dá a impressão que o personagem nosso ele tá cortado no meio, mas se a gente for ver a foto inteira, tá. Mas aqui não parece. Isso fica muito bacana, tá? É uma transição que você joga em cima de uma imagem. Só que aí teria que fazer em todas aqui. Aí não ia dar certo, né? Mas aqui eu acho que até dá pra fazer, né? Então, o que dá pra gente fazer aqui? Deixa eu pensar. Aumentar ainda mais essa imagem. E aí, ó. Aí, acho que agora foi. Ó. Joga aqui. Beleza? Vamos lá, esses títulos aqui tá tudo bagunçado isso aqui, ó. Essa imagem aqui tá tudo bagunçado. Vamos lá. O grupamento aqui é quem? Título e texto. Então, título e texto, Shift A, Auto Layout, vamos colocar um espaçamento de 20 pixels, joga mais para cá. E agora, eles fazem grupamento com botão. Certo? Como é que eu acho que eu fiz errado? Tá meio confuso esse layout aqui, rapaz. Aqui, ó. Diminuir. Vamos colocar 44. Nossa senhora, muita coisa. 24. Acho que é porque esse texto aqui ele tá com um espaçamento que eu não tô entendendo aqui também. Por quê? Acho que é porque tem uma linha ali embaixo. Pronto, só tirar a linha. Beleza. Agora aqui em vez de 24, joga 32. Joga 40. 40 acho que fica bom. Ó, tá melhor. Acho que título e texto dá pra ser ainda menos que 20. Vou colocar 16. Lembrando aí dos múltiplos. Esses dias eu tava vendo um projeto aqui no Figma de um aluno. Aí quando eu entro, tem o site dele, né, o layout, e aí do lado a tabuada do 4 e do 8. Ele tava vendo os múltiplos para poder usar dentro do layout dele, justo. Falei, cara, você é top demais. Beleza? Olha só, esse negócio aqui, seria legal se não ficasse vazado assim, tá vendo? Seria legal se ficasse só dentro desse retângulo. Como a gente pode fazer isso? É só transformar esse retângulo em um frame. O que é um frame, Gustavo? Um frame é um retângulo que você pode escolher o que está dentro dele. Você pode escolher o que está dentro dele. Calma aí que... É meio confuso, pessoal, quando você pega projeto de alguém, porque você não sabe como que foi feito, mas às vezes você fica meio perdido, tá? Peço perdão para vocês aí. Mas, ó, calma aí, pronto, jogar aqui, ó, frame, ué, rapaz, eu não tô entendendo nada aqui, viu? Pronto, acho que agora foi. Nossa senhora, retângulo, traves, retângulo, aí, acho que agora foi, tá. E agora, esse negócio aqui eu preciso jogar dentro aqui também desse nosso frame, ó. Olha que bacana, quando eu jogo dentro do frame, ele oculta tudo que está saindo do frame. Então aí, ó, dá pra gente fazer com que esse elemento aqui, não sei se é um logotipo, sei lá, alguma coisa assim, ó, mas ó, jogar no cantinho aqui, ó, fica um charme. Tá vendo que legal? Aí, como a gente falou, né? Aqui tá com uma borda, né? Calma aí, deixa eu pegar esse linear aqui, fazer um negócio, excluir esse retângulo e dar um border radius aqui agora, 32. Tá vendo? Até o border radius, até o arredondamento de borda é múltiplo, de 4 ou 8. Ó, alinhar aqui. Show.
O que eu vejo aqui? Tá faltando espaçamento na esquerda. Tá vendo que a esquerda tá meio vazia? O que dá pra fazer? Daria até, pessoal, pra alinhar isso aqui à esquerda. Será? Isso daqui seria um teste. Então, seria legal a gente fazer o quê? Duplicar esse projeto, colocar lado a lado e ver qual fica melhor. Mas eu vou fazer um teste aqui na sorte, vamos ver se aqui vai ficar bom, hein? Se ficar ruim, vocês dão um desconto pra mim aí. Vamos lá. Esse frame aqui eu vou alinhar à esquerda. Isso aqui é a esquerda também. Aqui é a esquerda. Beleza. Agora eu vou diminuir aqui o tamanho. Vou jogar mais pra cá assim, ó. Será que vai ficar bom isso aqui? Olha só. Algo que eu tinha falado pra vocês que é muito importante. Aqui você pode ver que tava me gerando um certo incômodo, só que eu não sabia o que era. E agora eu vi. O texto, ele é branco. Branco 100%. E o título também, branco 100%. Então a gente não faz isso. Título 90 e texto 70, 80, 75, 80, alguma coisa assim do tipo, tá? Mas agora já ficou melhor. Agora você consegue diferenciar cor de título, tamanho de título, importância de título, o quão o título é visível e o quanto o texto, que é menos importante, se comporta. Entendeu? E aí, ó, então... Fica legal assim, eu acho, né? O que vocês acham? Ó, tá vendo? Que bacana. Mas aqui eu acho que ficaria melhor centralizado mesmo, né? Acho que centralizado ficou melhor. Então, retiro o que eu disse. Vamos centralizar isso aqui. Ó, o texto. Ah, não, aqui tá certo. Regular, beleza. Eu ia falar que texto não se usa bold, mas aqui ele usou bold só em palavras importantes. Isso é muito legal de fazer. Quando você tiver um texto, você pode ver que a maior parte do texto é uma fontezinha fina. Só que em palavras mais importantes, ele utiliza a fonte bold. Isso é muito bacana, porque isso também dá um formato legal para o texto. Às vezes você tem um texto gigantesco como esse daqui, só que se você der pequenas ênfases, o texto ele fica visivelmente mais agradável. Então, ó, profissionais 100% aplicáveis. Ó, vamos supor que essa parte aqui é importante. Joga aqui um semi-bold ou bold. Ó, acho que o semi-bold fica bom. Aqui você aprende conceitos avançados. Então, conceitos avançados. Ó. Isso aqui é muito legal. Tá? Detalhes, né? Ó, acho que assim então ficou show, né? Beleza? E agora você pode ver que sobrou esse espaçamentão aqui pra gente poder aproveitar. Deixa eu ver quanto tempo de aula. E aí? O que vocês estão achando, pessoal, até agora? 52. Nossa senhora, Nesse vídeo aqui só deu pra gente ver esse projeto, né? Nos próximos vídeos, nas próximas aulonas, a gente fala sobre os próximos, tá? Por isso, não deixe de participar do nosso grupo do WhatsApp, que lá a gente vai estar divulgando todas essas aulas. Não deixe de se inscrever no canal, que a gente traz vídeos todos os dias aqui também, fora esses aulões de terça, 8 horas. Ó, deixa eu agrupar tudo isso aqui. Mas, pessoal, acho que a gente já vai ter que parar aqui, né? Senão não vai dar tempo. Oh, meu Deus do céu. Sempre legal, você fez uma sessão, agrupa tudo, para que você consiga fazer isso aqui, ó. Movimenta tudo, você não precisa ficar selecionando tudo. Então, fez uma sessão, agrupa. Faltou esse bloquinho aqui, meu Deus, calma aí. Nossa senhora. Ó, aqui ele fez um campo input, que seria um campo de formulário. Ele fez de que forma? Criou um retângulo e colocou um título dentro. Não façam isso. Qual é a forma correta? Da mesma forma que ele fez o botão. Você cria um título. Aqui eu não consigo nem selecionar esse campo de título, né? Mas olha só, cria um título, por exemplo, nome. E aí, como vai ser um campo de um formulário, eu utilizo o mesmo tamanho de fonte para um campo de botão. Então, ou 18 pixels ou 16 pixels. E fonte bold? Nunca, né? No máximo semi-bold. Mas como é de formulário, dá para utilizar medium ou regular, tá? Vamos colocar regular. E aí, o que eu faço? A partir desse texto, a gente cria um auto layout, então Shift A, ó. Criamos, ó, um retângulo. Você pode ver, não é um retângulo, mas é um grupamento em volta dele. E agora eu posso dar plano de fundo para esse grupamento, ó. Então, eu posso utilizar esse cinzinha que ele está usando aqui.
que eu faço? Arredondo as bordas. Por que arredondo as bordas, Gustavo? As bordas não podem ser igual ele fez aqui, que é arredondada, só que não 100%. Mas é legal você seguir o mesmo padrão do botão. O botão ele tem bordas 100% arredondadas, não é um pouquinho assim, ó. Não, é 100%, é o máximo, tá vendo? Se diminuir isso aqui vira um círculo, ó. Vira um círculo. Então, se tá utilizando esse padrão no botão, usa para tudo já. E aqui a gente pode dar espaçamento interno e externo. Vou colocar 16 pixels, superior e inferior. E aqui eu puxo a largura dele e alinho à esquerda. E aí na esquerda eu vou dar um pad, por exemplo, 20. Ó, assim que se faz um campo de formulário. E aí, claro, deixaria nesse mesmo tamanho que ele fez aqui, ó, que ficou gigantesco, a gente não precisa ser tudo isso também. E eu faria os outros campos. Então eu vou excluir esse nome, telefone e e-mail. E vou fazer dessa forma que eu expliquei para vocês, tá? Nome, duplica, vamos lá. Telefone, duplica, e-mail. E agora, Gustavo, eu agrupo esses três? Isso aí. Clico em um, segurando Shift, seleciono outro, segurando Shift, seleciono outro. Agora, Shift A, para você criar um auto layout. E agora a gente pode escolher, ó, a distância desses camaradas. Pessoal, se você nunca utilizou Figma, essas coisas que eu estou passando para você pode ser que sejam difíceis e tudo mais, você não está entendendo. Mas fica tranquilo, com a prática, você entendendo passo a passo, você consegue aplicar, aprender tudo isso aqui, beleza? Então eu colocaria aqui, ó, distância de 8 pixels, ficou assim. E agora, isso aqui tá gigantesco, né? Seria a mensagem que você confirma, você aceita os termos. E essa mensagem nunca seria preto 100%. Essa mensagem não é uma informação tão importante para ser um preto 100%, é um preto 70% ou menos. Beleza? E acho que, pô, não seria tão grande assim a mensagem, não é possível, né? Não fica nem esteticamente bonito, né? Ó, agrupo, alinho aqui, isso aqui é um campinho de check, né, pra gente poder marcar. Então, beleza, ele pode ficar embaixo aqui, ó, vou diminuir a distância. Pode ficar centralizado, acho que centralizado fica bom, ó. Esse campinho de check faz um grupamento com esse texto, que está 13 pixels. Eu gosto de utilizar no mínimo 14 pixels. Então, no mínimo 14. Esse campinho de check, ele pode ser desse tamanho e o texto desse? Não, que aí cai naquilo que eu falei para vocês, igual do logotipo e das informações aqui na direita. Se é do mesmo grupamento, se está ali na mesma escala, no mesmo parâmetro, a gente vai utilizar tamanhos mais ou menos iguais, né? Então, ó, primeiro que precisa ser um quadrado, né? Então, 60, sei lá, vou colocar 64, 66, não, 64, 64, 64, e agora eu vou diminuir isso aqui. Beleza, tá? Ó, mais ou menos assim. E agora, o enviar vai ser auto layout com esses camaradas aqui também, aumentando um pouquinho o espaçamento. Dessa forma. 24, né? E aqui esse espaçamento, 28. Ó, olha a diferença. Antes, agora. Mais organizado. Só que aqui a gente alinha na direita, como ele fez, que eu acho que ficou bom. Tá? Então, temos aqui, ó, pode ir até a direita máxima, né? Igual já está seguindo. Esse médico aqui agora. Deixa eu colocar, jogar tudo para frente. Nossa senhora. Deixa eu criar isso aqui, um grupo. Você pode ver que a cor do atendimento ficou meio ruim aqui, rapaz. Ó, deixa eu jogar isso aqui para... Nossa senhora. Cria um grupo, joga para frente. E agora essa imagem do médico aqui também. Vou criar um grupamento. Tá. Só que ficamos com muito espaçamento aqui. Sabe aquilo que eu disse para vocês, de que se está começando na segunda coluna e terminando na penúltima, tem que continuar até o final? Sim, é bom que continue. Só que às vezes no layout pode ter variações. Então, se nessa sessão a gente tem menos coisas para apresentar, tem menos informação, sem problema agora começar na terceira coluna, ó, 1, 2, 3, e terminar na antepenúltima. Sem nenhum problema. Contanto que esteja alinhado, não tem nenhum problema. Como a gente tem uma altura maior na esquerda,
O que dá para fazer também? Esse título, em vez de ficar centralizado, esse título fica na direita. Ó. Olha que show. Pô, assim ficou show, né? Esse título ele pode ficar colado no formulário dessa forma aqui, ó. Por exemplo, assim? Pode? Não, né? Porque a gente tem aquilo lá que a gente está falando toda essa aula sobre grupamentos. Então, o ideal, ó, aqui tem espaçamento maior. E aí joga mais aqui para baixo. Eu não estou me atentando tanto assim à medida, senão a aula vai ficar gigantesca. A gente já está com 1 hora de aula, tá? Pessoal, fiquem aí, a aula já está finalizando. Eu vou passar algumas informações importantes para vocês, tá? Então, não vão embora. Eu vou diminuir um pouquinho aqui. Esse atendimento, o que eu faria? Eu colocaria branco. Só que branco, ó, se ele quer que seja mais discreto esse título, sem problema. Só que em vez de azul, aqui, só porque a paleta é azul, você não precisa usar azul o tempo todo. Joga branco e diminui um pouco, muito, ó. A transparência, pronto. Olha lá, você pode ver que é um título não chamativo, ó, mas é diferente disso daqui, tá vendo? E aí, ó, o espaçamento entre esses dois elementos, o atendimento e o número aqui, precisa ser menor do que esse espaçamento superior aqui desse retângulo. Então, ó, eu aproximaria mais assim, né? Com auto layout e tudo mais. Aí, ó. Assim ficou show. Olha só a diferença, então. Daria até para aumentar esse tamanho de imagem aqui, né? Se for possível. Ó, mas olha a diferença de antes e depois. E agora? Bom, agora a gente pode jogar para cima esse layout. Olha só o espaçamento, né? O ganho que a gente teve também. Não vou fazer com essa seção de baixo aqui, tá? Senão vai comer muito tempo de aula. Eu quero dar uma informação importante para vocês agora. Mas já vamos falar de forma geral aqui sobre esse antes e depois, tá? Mas olha só, pessoal. Você quer aprender tudo isso daqui, do básico até o avançado, para que você seja um desenvolvedor, como eu falei para vocês. No web design, vocês conseguem ter um faturamento disso daqui para o projeto. Claro que no seu início pode ser que você vá cobrar menos. Eu, no meu início, eu cobrava menos. Já fiz muito projeto de graça para mim ganhar experiência. Já fiz projeto para empresas reais. Eu fazia de graça para que eu pudesse ganhar experiência, ganhar portfólio. O primeiro projeto que eu cobrei R$200. E depois a gente foi aumentando. Hoje nós temos a nossa agência de desenvolvimento. Nós temos projetos hoje de 20 mil. A gente está com mais de 60 mil reais em projetos ativos atualmente na empresa. A gente tem outros desenvolvedores que fazem os projetos, eu só fico na supervisão. Temos a pessoa que atende. No início você vai fazer tudo isso e é muito bom que você vai pegando prática e você pode construir seu próprio negócio. Você pode ser também um desenvolvedor, um web designer e trabalhar em uma vaga de emprego. Você sendo desenvolvedor, você consegue salários de 15 mil reais, tá? De mais de 15 mil reais. É só você pesquisar aí, salário desenvolvedor. Beleza? Sendo um web designer, eu acho que vale muito a pena essa parte do freela. Se você quiser aprender tudo isso daqui, todo esse conhecimento técnico, mas não só o conhecimento técnico. Sabe por quê? Porque não basta você ser um bom profissional com bons conhecimentos técnicos. A faculdade ensina muito conhecimento técnico, mas não ensina você a criar oportunidades no mercado, a você ser bem remunerado. Não ensina como o jogo funciona, não ensina sobre processo, sobre vendas, sobre marketing. E você, sendo um profissional, construindo seu próprio negócio, você precisa criar seu nome na área, criar sua autoridade, né? Para que chova clientes em você. E a gente ensina tudo isso para você. Se você quiser, você pode adquirir esse conhecimento com outros profissionais, com outras pessoas, sem problema. Mas eu queria apresentar para vocês a Web Hub No Code. O Web Hub No Code, pessoal, é o nosso curso de web design. Tá? Tem o plano vitalício e tem o plano anual para você, tá? Mas olha só o tanto de módulos que você vai aprender aqui dentro. Você vai começar aqui, onde eu vou falar para você como funciona o suporte, como é que funciona as aulas aqui dentro, como é que funciona a trilha-alvo. O que é a trilha-alvo? A trilha-alvo são esses módulos iniciais aqui, até o módulo de mercado. Esses módulos iniciais aqui, pessoal, vocês conseguem estudar, foi feito para vocês estudarem em menos de um mês. E já colocar em prática e serem remunerados, mesmo tendo conhecimentos básicos. Porque o que a gente quer é que você aprenda e pratique. Aprenda e pratique. Muitas pessoas desistem da faculdade porque elas só aprendem, não vê a luz no fim do túnel, não entende porque está aprendendo aquilo dali, não aprende nada sobre o mercado, não vê o resultado dos esforços e aí desiste.
Nosso objetivo aqui é que mesmo aprendendo conhecimento básico, e não importa se você é um completo iniciante, não importa se você não sabe fazer nada no computador, aqui a gente ensina do mais básico. Então, você vai aprender tudo isso daqui em um mês. Você já vai colocar em prática. Aqui no módulo de mercado a gente ensina como você obter os seus primeiros clientes, como você já faturar nesse primeiro mês. Muitos clientes nossos, a gente tem vários depoimentos aqui que eu poderia mostrar para vocês, tá? Mas a aula já tá ficando longa. Tem vários depoimentos que eu poderia mostrar para vocês de vários alunos que em menos de um mês já conseguiram o seu primeiro projeto, venderam por mais de R$1.000. Então, assim, eles já pagam o investimento nesse curso aqui. Já eu falo sobre o preço, mas é ridiculamente barato pelo conteúdo, pela profissão que você vai adquirir, que tem potencial para transformar a sua vida, igual transformou a minha. Eu migrei de profissão e graças a Deus por isso. E aí, depois de você adquirir esses conhecimentos aqui, ó, você aprende sobre design, sobre como funciona a web, sobre o WordPress, que é uma ferramenta que te permite criar sites sem código. Primeiro aprende sem código, primeiro aprende o básico, coloca em prática, ganha dinheiro e depois aprende conhecimentos mais avançados, tá? Aprende sobre mercado, depois você vai aprender sobre Figma, que é essa ferramenta que tudo, do básico para você criar projetos incríveis. Você vai aprender sobre Photoshop para criar artes incríveis para projetos, WordPress, tal. Tem muita coisa aqui, pessoal. Muita coisa, mas assim, para que você se torne um profissional completo, de ponta a ponta. Seja bem remunerado, crie projetos aí, né, igual a gente está falando aqui, dentro do Figma. Projetos de R$2.500, de R$3.000, a gente vende projetos de R$10.000 que a gente faz em menos de uma semana. Porque a gente já está construindo o nosso nome na área, a gente já está com uma autoridade, e eu te ensino tudo isso. Tem aulas com o nosso closer, que é a pessoa que fecha reuniões com clientes. Ele fala como você fazer reuniões. A gente está adicionando aulas semanalmente, então o preço da Web Hub No Code está constantemente aumentando. Por isso que eu sugiro que você aproveite essa oportunidade. Eu vou pedir para o pessoal aí da nossa equipe mandar o link no chat ao vivo. Se você estiver assistindo esse vídeo gravado, vai estar na descrição aqui do vídeo. Mas, ó, se você quiser também, entra aí, ó, Gustavo Campelo, @WebHubNoCode. Você vai entrar nesse site maneirinho aqui, ó, transforme sua vida através da internet com uma profissão de verdade, não é dinheiro fácil. Esqueça a promessa de dinheiro fácil, é isso que a gente diz, porque o que não falta por aí são pessoas enganando e pessoas sendo enganadas por dinheiro fácil, por promessa de guru da internet, não caia nessa. Isso aqui que a gente está falando para você é profissão. E aí, ó, você pode clicar, se você quiser ver mais informações, depoimentos e tudo mais, você pode ver aqui. Mas, ó, clica aqui. Você vai entrar nessa página aqui, você vai colocar os seus dados para fazer o seu cadastro e você vai clicar em entrar para o Web Hub. E aí você vai ver os planos que a gente tem. A gente tem plano vitalício e plano anual. Aí você escolhe qual você quer. Pessoal, com o plano anual você já consegue adquirir esse conhecimento, mas o que é legal do plano vitalício? Que você vai ter esse conteúdo para sempre, para assistir no seu tempo e todas as atualizações eternamente que a gente fizer você vai receber. Atualizamos semana passada, né? Hoje é terça. Atualizamos semana passada esse módulo com novas aulas, mudamos as capas, atualizamos aulas, inserimos novos conteúdos, novos módulos. Inclusive aqui tem o módulo de lives, né, de aulões, que tem todos esses aulões aqui que a gente faz no YouTube, a gente joga tudo aqui, porque sai do YouTube, fica por tempo limitado, essas aulas de terça, e a gente joga tudo aqui. Fora todas as aulas do básico até avançado, projetos que a gente faz junto com alunos do zero. Eu avalio projetos dos alunos, inteligência artificial, evento, o próximo passo para que você continue evoluindo e crie projetos incríveis, animados, igual da nossa comunidade Web Hub, né? Olha só, cria um projeto assim, ó, todo animado, igual da Pringles. Beleza, pessoal? Mas então, não estou falando para você comprar um tênis, não estou falando para você comprar um McDonald's. O preço disso daqui é mais barato do que o tênis que você compra aí, cara. Só que a gente está falando aqui de profissão. A gente está falando aqui que você, na trilha-alvo, você já consegue recuperar o seu investimento feito nesse curso. Você pode adquirir curso de outras pessoas? Pode. Essa aula aqui é aula gratuita. Nosso canal no YouTube, só conteúdo gratuito para te ajudar. Só que o ruim é que não tem trajetória de estudo, não tem suporte, você não tem uma comunidade, você não tem grupo no WhatsApp com todos os alunos. Aqui você tem grupo no WhatsApp com todos os alunos para tirar dúvida, eles se ajudam muito. Você não tem atualizações, você não tem certificado. Aqui é um guia, tá? Tanto conhecimento técnico, design, desenvolvimento, como também sobre mercado. Se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp, que a gente vai estar ajudando você.
A gente vai estar vendo a melhor forma de você se tornar um aluno, vendo se esse curso é para você. Ficou com dúvida? Sem problema, clica aqui, ó, tirar dúvidas via WhatsApp, ou clica aqui, nesse símbolozinho do WhatsApp, tire dúvidas, nós queremos o bem dos nossos alunos, então a gente vai te ajudar. Se você for procurar outros cursos por aí, de web design, de desenvolvimento, sem problema, mas procure cursos que tenham um bom professor, que ele vai ensinar de forma didática e prática. A maioria dos cursos por aí tem até pessoas boas, bons profissionais, só que eles muitas vezes não conseguem passar essas informações. E por não conseguir passar essas informações, fica um conteúdo muito superficial. Às vezes você sai mais perdido de um curso do que quando entrou. E temos muitos depoimentos assim, Gustavo, eu já fiz outros cursos, mas eu não entendia. E quando eu fiz o seu curso é algo muito didático, muito prático, e eu consegui entender. E hoje eu estou tendo bons resultados. Então, se você quiser outros cursos, veja avaliações. Se você for entrar no Reclame Aqui e ver o nosso curso, não tem nenhuma avaliação negativa. A gente preza realmente pela boa experiência dos usuários. Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido. Assine o curso, eu te vejo lá na plataforma para que você possa dar o próximo passo na sua carreira profissional. Não deixe de entrar no nosso grupo do WhatsApp também para que você acompanhe todas as nossas aulas aqui. Toda terça e 8 horas da noite. Se inscreva no canal, mande isso para os seus amigos aí para que vocês entrem juntos nessa jornada. Muito obrigado, de verdade, que Deus te abençoe. E tamo junto. Comente no chat ao vivo dúvidas, comente nos comentários aí dúvidas, que eu vou estar lendo também os comentários desse vídeo. E é isso, pessoal. Muito obrigado mesmo. É nóis.